Mando, né, o nosso fórum. Nós vamos falar agora aí sobre mais um item do nosso programa, que é a tal da questão dos serviços de alimentos e bebidas, que podem ser mais simples ou mais complexos. Não? Mas antes disso, a gente vai sortear o livro, né, Railda? A Railda vai me ajudar aqui no sorteio do livro. Eu acho que estão todos aí. Vamos ver quem ganha. Você colocou um nome só aí? É isso? Só um nome de uma pessoa? É. O doutor Edson não vale, não, né? O doutor Edson, vou deixar depois um para o presidente. Oh, Jesus do céu. Meu Deus do céu. Oh, pronto. Ok. Está todo mundo aí? Tá. Oh, Gerson. Cadê a alegria, Gerson? Não tá... Ninguém bate palmas pro Gerson? Desgrilo, Gerson. Hospitalidade. Esse aqui. Isso. Railda, deixa com ele. Depois, Gerson, eu faço uma dedicatória para você aí, viu? Sucesso. O livro são duas coisas, conceito e aplicação. Né? Essa é a nova metodologia hoje de gestão. Conceito. Você domina o conceito? Domina. Então, vamos para a aplicação. E aí, quanto mais você aplica, mais você vai melhorando, né? Primeiro você vai escorregando um pouco. Eu estava dando aqui uma dica para o nosso amigo, seu nome, desculpe, o Barbosa, né? Que o Barbosa fala, eu vou fazer o bechamel em casa, né? Então, um pouquinho antes de você chegar, a gente estava dando uma dica do molho bechamel, que é um dos 4 molhos mãe, né? Que derivam dele milhares de outros molhos. Então, eu estava dando algumas dicas, né? Só que tem dica, né? O conceito, né? Tem dica, né? Então, você pode fazer um molho em casa, mas primeira dica, fogo baixo, fogo brando. Segunda dica, mexer permanentemente, então vai ficar com um muque de academia, né? Aquela coisa assim bem, né? Etc. Mesclou bem a farinha com a manteiga, aí você acrescenta leite morno, né? Então, a base. E a proporção é a mesma, né? Mesma quantidade de farinha de trigo, mesma quantidade de manteiga. É que nem confeitaria, né? Confeitaria, se você não tiver a pesagem correta, desanda tudo e perde padrão. Molho também, tá? Molho é proporção, então tem que ter proporção de quantidade aí. Legal. Então vamos falar de serviços de alimentos e bebidas, já falamos da importância dos recursos humanos nesse sentido. Vamos aprender duas frases aí em francês, né? E a professora Carmen, então, vai falar sobre esse item. Cardápios, a mise en place, uma expressão francesa muito usada em restaurantes, bares similares, e ménage, que nada tem de diferente, apenas o nome, mas é uma coisa que a gente faz todos os dias, mise en place e ménage. Professora. Então, quanto ao cardápio, como o Celso mencionou, a gente tem que estar sempre atenta, né, naquilo que nós vamos oferecer para o seu cliente. É como se você estivesse indo a um restaurante e vê um cardápio. A gente conhece vários tipos de cardápio. Já cheguei em restaurantes famosos que tem um cardápio do tamanho de jornal. Você faz isso aqui, ó, né, e fica com a mão desse jeito para você olhar. Então, é muito difícil a gente estar olhando um cardápio dele. Para mim, dificulta. Para mim, dificulta muito, né? Eu abri o braço todo para ver um cardápio. É do tamanho de um jornal, gente. O restaurante é lindo, a comida é gostosa, mas o cardápio, quando eu chego lá, além de tudo, lá é muito escuro. Então, eu falo para ele, né? Eu conheço algumas coisas, mas tem coisas que eles estão sempre colocando novo no cardápio. E não dá para a gente ver, né? Direito, enxergar mesmo, porque eles dão a lanterna. Ilumina? Ajuda? Ajuda. Mas as letras são letras de formas diferentes, aquela tipo manuscrita que faz um desenho que você às vezes não consegue ler aquilo que está escrito no cardápio. Então, o que a gente sugere para fazer um cardápio? Primeiro, a gente tem que ver o layout dele, o tamanho dele, se ele é viável ou não. Então, sempre pensar no tamanho do cardápio que você vai oferecer para o seu cliente, se você vai usar somente à frente, fechar, e aqui usar a capa, e atrás com os dados do restaurante, né? O endereço, o telefone, o Wi-Fi, se tiver, fica atrás também. Então, tem que ver o layout, o tamanho e a letra. A letra, normalmente, eu, particularmente, sugiro, né? Com algumas normas da BNT, quando a gente faz um trabalho,
né? Acadêmico, a gente usa 2 tipos de letras, só pode ser utilizado duas letras. O Time New Roman ou Arial. Esse é o tipo de letra que você deve usar no cardápio, de acordo com as normas da BNT. Cor, gente, cor são cores quentes. A partir do amarelo até o vermelho, são cores quentes que temos que utilizar no cardápio, porque chama a atenção. A gente se sente melhor em pegar um cardápio, pegar um cardápio branco, dá a impressão que você está pegando numa folha sulfite, né? Então, coloque cores assim, do amarelo até o vermelho, que ajuda muito também a ver as letras, o tipo de letra que a gente usa, a cor da letra também que a gente utiliza no cardápio. Pense bem, trabalhe com pessoas profissionais para ajudar vocês a determinar o seu layout. Hoje, atualmente, existe o quê? Pessoas que, na realidade, trabalham só para fazer cardápio. Então, procure esses profissionais que antigamente não tinha, a gente mesmo fazia, depois mandava para uma gráfica para imprimir. Hoje não, hoje existem pessoas especialistas em cardápio, fotógrafos, para fazer as fotos do cardápio, para colocar nele. Existem profissionais adequados e específicos para isso. Tá? Tamanho da letra, gente, foi o que eu falei para vocês. É lógico que, dependendo do tamanho do cardápio, não pode ser uma letra grande. Não pode ser, mas também não pode ser uma minúscula que nem com, né, nem óculos às vezes a gente enxerga. Verifique isso com pessoas que às vezes até têm um pouquinho de problema, para ver se aquela pessoa enxerga, isso ajuda. Já é uma dica que a gente está dando para vocês, porque realmente quem não tem problema de visão, para ele está ótimo. Agora, quem tem problema de visão, às vezes nem com óculos consegue ver. Certo? Dúvidas no cardápio? Tamanho, letra, cor? Bom, mise en place. O que é mise en place de? Aqui nós estamos falando mise en place de salão, que é na parte do restaurante, tá? Mas existe mise en place na cozinha, existe mise en place no bar, existe mise en place no salão. Tudo isso, gente, o que significa? Alguém pode falar? O que significa mise en place? Organização. Organização e limpeza do seu local de trabalho. Por exemplo, no bar. Você não vai preparar coquetel sem antes lavar, cortar as frutas, deixar tudo cortadinha. Você tem que já deixar prontinhas as frutas que você vai utilizar para preparar as caipirinhas e as caipifrutas, porque hoje existe, né? O pessoal fala, eu quero caipirinha de fruta. Não existe caipirinha de fruta, viu, gente? A verdadeira caipirinha é preparada com limão. Essa é a fruta determinada, específica, para fazer uma caipirinha. O resto das frutas é caipifrutas. Não existe isso de caipifrutas. Porque existe vários tipos, né, de frutas. Foi patenteada. Demorou 10 anos para a gente conseguir que ela seja um coquetel autorizado pela IBA, que é a International Bartending Association, que fica em Singapura. Então, não pode. Qualquer lugar que você vai pedir, você vai viajar para fora e você pedir a caipirinha, ela tem que ser preparada exatamente como é preparada aqui no Brasil. É obrigatório todos os países saber como é preparada a nossa caipirinha, né? Porque não pode ser preparada de outra maneira e nem utilizar outra bebida. Estava contando do caso de lá da Finlândia, né? Que quando eu fui na Polônia? Não, foi na Polônia. Que eu preparei a nossa caipirinha, eu fui lá para preparar a caipirinha. E é claro que eu também preparei algumas caipifrutas, né? Com até frutas de lá eu preparei. E ficaram deliciosas. Então, eu fui lá para preparar a caipirinha e a caipifrutas, só que lá eles não sabiam que existia, né, aqui no Brasil, a nossa preparação de caipirosca, que ao invés de você adicionar cachaça, você adiciona a vodka. Então, existe aqui a caipirinha, que utiliza a cachaça, o nosso destilado típico, a caipiríssima, que nós utilizamos o rum, e a nossa caipirosca, né, que ela é preparada com destilado a vodka. Lá eles tomam vodka puro, nascem já tomando, né?
pequenininho já, eles vão acostumando, que nem o português, como toma vinho, desde pequenininho que vai, né, no conta-gotas, e até vai crescendo, vai acostumando, por isso que eles vivem mais, por causa do vinho. Lá, nesses países nórdicos, o que acontece? Eles tomam muita vodka. Preparam, às vezes, as vodkas na própria casa. A maioria deles. Eu fui visitar algumas casas de colegas que eu conheci depois, eles preparam a vodka lá. Falei para eles, eu vou ensinar uma bebida para vocês, que lá no Brasil se chama caipirosca. Né? E vocês podem preparar aqui. Gente, eu acho que eu ganhei um prêmio lá. Porque... na hora que eu preparei, que eles experimentaram, foi um tal de, eu quero fazer uma, eu quero fazer outra, tá? Então, eles fizeram, cada um preparou uma caipirosca lá para eles, eles amaram, amaram. Não sei se eu fiz bem ou mal, mas já fiz. Então, tem que tomar esses cuidados, né? Voltando ao mise en place, exatamente, saqueirinha. Saqueirinha, em São Paulo é chamado de saqueirinha. Então, a gente tem que saber que o mise en place de salão, a gente precisa das frutas cortadas, dos sucos que a gente vai preparar nos coquetéis também, deixar já preparada nas garrafas, suco próprio do limão, o de laranja, o de abacaxi, o de pêssego, sempre com frutas naturais. Você já deixa preparado. Né? Deixar todos os utensílios ali na sua frente, tudo à tábua. Isso significa o quê? Mise en place de bar. Deixar tudo organizado no seu local de trabalho. No salão, a gente já tem que limpar. Fazer o mise en place de salão é limpar os móveis. Quando a gente entra no restaurante, anteriormente à noite, a gente coloca o quê? As cadeiras nas mesas. No dia seguinte, quando vai, antes de abrir o restaurante, o que a gente faz? A gente pega, desarma a mesa, tirando as cadeiras, deixando tudo ok, já passando um pano na mesa, nas cadeiras, já colocando todos os enxovais básicos, né, que são o quê? Moletom, no caso, né, se existir no restaurante, depois a toalha, depois o cobre-mancha, e aí montam a mesa com todos os utensílios, os pratos, as taças, os talheres, e, finalmente, o guardanapo. Então, fazem essa organização no salão, deixa tudo arrumado antes de abrir o restaurante. Ligam o ar-condicionado, vê se está tudo ok o ar-condicionado, vê se está ok tudo que tem naquele armário, que a maioria dos restaurantes sempre tem um armário, porque é onde guarda os cobre-manchas, os talheres, os pratos, as taças. Então, tudo isso daí significa mise en place de salão. E na cozinha, a mesma coisa. Mise en place de cozinha é deixar cebolinha cortada, o alho já cortado, tudo que o chefe vai utilizar, tá? De acordo com o cardápio que eles têm, tem que estar utilizando o quê? Todos os ingredientes, né, já pré-preparados, ou então somente cortados para se preparar na hora. Exatamente. Tudo que vai ser preparado no cardápio, o que puder organizar, cortar, deixar cortadinho, significa mise en place de cozinha. Tá? Então, a gente deixa tudo isso pronto. Então, gente, é mise en place, tá? Não é mise en place. Eu já vi, é verdade, nós vemos até hoje pessoas falar, vamos fazer o mise en place de tal coisa. Mise en place é uma palavra francesa. É francesa, mise en place. Nem significa, nem fala muito o final. É mise en place. Ok? Exatamente. Bom, conceituação, falei, os componentes são todos os utensílios mobiliários, no caso, né, cada um especificamente. No salão, a gente tem que ver a parte de mobiliário, a parte de enxoval. Esses são os componentes que existem no salão. Tudo aquilo que eu te falei já antes. E o menage? Gente, não é menage à trois, não, hein? É menage do galheteiro. Tá aqui, ó, o galheteiro. Ainda... à trois. Não é isso. Então, o que é menage? Menage também é uma palavra francesa. Em português, nós falamos menage. Sabe? E em francês, ménage.
não se pronuncia o final. Quais são os componentes do galheteiro? Vinagreiro, azeiteiro, saleiro, paliteiro, que hoje, né, alguns restaurantes não usam mais, mas ainda existe restaurante que nós utilizamos o galheteiro. Tá? O palitinho hoje é descartável, o sal já é em sachê, muita coisa já é utilizada em sachê. Então, é importante do homenagem para a nossa cozinha, quem ainda utiliza, é a limpeza e abastecimento. Nunca pode faltar nenhum e sempre tem que estar limpinho. Se você, não sei se vocês repararam alguma vez, quando você foi a algum restaurante, de repente, você vê que o vinagre tem sempre uma mosquinha. É difícil vinagre que não entra mosquinha, não sei por onde entra, mas aqueles vídeos sempre aparece uma mosquinha. Então, por isso, né, nós chamamos o de homenagem, que é o quê? O abastecimento e higiene do galheteiro. Entenderam? Perguntas? Tá claro, então, para vocês, gente? Muito fácil. Oi? Não entendi. Como eu preparo? Num copo. Tem aquele copo que é tipo... Eu não sei como chama aquele que ele é assim, ó. Tá, sabe qual que é? É nesse copo. Esse é o próprio decado. Na falta desse copo, você pode usar aquele lá de uísque. De fruta também. De fruta também. Não. A verdadeira caipirinha, ela é montada no copo. Não se usa, gente, batido de forma alguma na coqueteleira. Jamais, tá? Isso é uma modalidade. Na parte de coquetelaria, né, de coquetéis internacionais, existem 3 tipos: o batido, o mexido e o montado. No nosso caso, ela é preparada ali, ó, montada. Tá, macerado, tá? Agora não coloca, ó, primeiro você coloca o limão, depois vocês colocam o açúcar. Macera-se, gente, suavemente, porque tem gente que macera dessa forma, parece que está matando um leão, né? Assim, ó, até faz careta, e o amargor do limão acaba saindo e ela fica com muita rapidez mais amarga. Tá? Coloca-se o gelo e finalmente a cachaça por cima do gelo, por quê? Porque já vai resfriando. Nunca coloca antes, tá? Sempre o gelo antes, depois finalmente você coloca a cachaça. Não, você pode fazer da forma como o senhor quiser, porque tem gente que fala, eu não tomo caipirinha, né, com casca, mas a verdadeira caipirinha é com casca, tá? É que nem eu gosto, adoro a caipirinha, mas eu gosto de utilizar já o limão siciliano, adoro, por quê? Porque tem um aroma gostoso, mas isso é coisa particular minha, tá? Pois não. Grossa. Não tiro nada. Não tiro porque é aquilo que vai dar o aroma. Com casca e tudo, tá? E, aliás, fica delicioso, só que tem que tomar assim. Depois de 20 minutos, ela começa já a amargar. Tem gente que fala assim, Carmen, como que pode o limão ficar tão amargo? Falam que é o branco, eu já tirei o branco. Fala que as 2 pontinhas, eu já tirei as pontinhas, né? Então, o miolo, que é a parte de dentro, né? E fica amarga. Pô, a pessoa fica 1 hora com o coquetel ali, fingindo, né, que bebe, às vezes nem bebe muito. Tem que dar amargor mesmo, porque depois o limão começa a fazer o efeito de amargor depois de 20 minutos. E o limão tem uma orientação dele ser cortado na hora que não dá nem para fazer o mise en place. Não dá, ó, não é mise en place, é mise en place. Tá, isso, é mise en place. O limão pois exatamente. O limão, tem muita gente, eu já vi isso muito em eventos. Pessoal, sabe aquela taça gigante, que é a taça dry nossa, pequena, mas aquela maior. Então, o pessoal corta já deixa os abacaxi cortadinhos, os morangos, todas as frutas, inclusive o limão, né? Quando ele vai preparar, até o final da festa, aquilo lá já está amargo. Eu não peço, porque eu já sei que está amargo. O limão já está amargo. Já.
Depois de 20 minutos, ele já começa a entrar em estado de amargor. Por isso que, às vezes, você toma uma numa festa, por exemplo, você percebe, nossa, mas está amargo, foi preparado agora, mas o limão já está cortado faz tempo. O limão eles já preparam antecipadamente, como todas as outras frutas. Por quê? Porque é corrido em eventos. É uma fila, às vezes, para pegar os coquetéis, né? Tanto caipifrutas como a nossa caipirinha. Então, é por isso o amargor. Pode perguntar. Não existe pergunta boba. Eu, particularmente, eu corto eles em cubo. Estilo a francesa. Sabe? Você corta ele ao meio. Tá? Depois eu corto em gomos, que é o estilo a francesa. Aí depois, se o limão for pequeno, eu corto em 2 partes. Se o limão já for maior, eu corto em 3 partes aquele gominho à francesa. Como se fosse um gomo. Esse é o corte à francesa. Tá bom? Mais perguntas? Então você não tira nem aquele miolo do... Não tiro nada. Não tiro absolutamente. Faz um teste. Tá? Faz um teste. Você tirando o miolinho de dentro, ou não. Faz um teste de você cortando as 2 beiradinhas, todo mundo fala que beiradinha é que deixa, né? E vai fazendo. Mesmo sem casca, sabe aquela a pelinha branquinha que fica? Ela deixa amargor também. Então, pode fazer quantas perguntas. Qual é a proporção? Se for um limão pequeno, galeguinho, por exemplo, é 1 limão. Se for aquele maior, você utiliza só a metade do limão. Tá? Isso o limão utilizado na nossa caipirinha. Tá? Agora, o siciliano, tem siciliano que parece uma laranja, né? Então, a necessidade de cortar em mais vezes, porque o limão siciliano, ele tem a casca grossa, porém, ele é carnudo, ele tem muito caldo. Tá? Então, para colocar um inteiro, vai o copo. Quando você vê, já está um copo cheio. Então, utiliza menos. Então, exato. Exatamente. Então, só essas dicas para vocês, né? No caso da nossa bendita, né? Coquetel, que é a nossa caipirinha, as nossas caipifrutas, que hoje fazem o maior sucesso, tanto no Brasil quanto fora. Porque a nossa cachaça, gente, ela é muito adorada lá fora. Já me deram 100 euros e já 100 dólares por uma garrafa de cachaça que eu levei. Já me ofereceram. Tá? Não tem. Alemão, principalmente. O alemão não pode ver uma cachaça. Que ele fala, pergunta, oferece dinheiro, me deixa para eu comprar. E eu levo 12 de garrafas. Agora, eu não sei por causa desse problema, eu já levei menos dentro da mala, nem levei no meu carrinho de bebidas. Porque agora tem o problema dos quilos, né? Às vezes não é vantagem mais você levar um número de cachaça maior, porque você paga uma nota, né? Por um valor que não vale a pena. Excesso não vale a pena você pagar isso. Até você pode fazer isso por um amigo. Né? Mas não vale mais a pena a gente levar tantas. Então, eu levava uma dúzia e estou levando meia agora. Tá? Mais perguntas, gente, no que concerne ao assunto? Não, 2 colheres de bar. Colheres de bar nós chamamos aquela colher comprida que é conhecida como bailarina. Tá? Bailarina. É essa colher, 2 cheias. Quem gosta, é claro... As mulheres adoram coisa muito mais doce do que o homem. Então, tem as mulheres que falam, olha, eu quero uma caipirinha ou uma caipifrutas, mas me coloca um pouco mais de açúcar. Aí a gente coloca já um pouquinho mais. Pode. Os adoçantes, no caso de diabético ou pessoas que realmente não gostam de açúcar, utiliza-se também um adoçante para preparar. Tá? Qualquer tipo. Oi? 70 ml. Essa é a proporção. Ok? Gelo bastante, gente, antes de colocar a cachaça. Bastante. Até a borda do copo. Porque conforme você vai colocando a cachaça por cima do gelo, o gelo vai derretendo, vai gelando e vai derretendo mais. Ok? Só isso? Então tá bom. Celso? Já pode preparar para a vizinhança.
amigos. Isso. Vamos lá? Bom, para os profissionais e diretores de hospedagem, nós trouxemos para vocês de primeira mão o triângulo amoroso da hospedagem. Um hotel, pequeno, médio, grande, o enorme ou gigantesco, né? Classificado ou não classificado, ele depende fortemente desses três elementos. A recepção, o departamento de recepção, o setor, os profissionais, as governantas, né, formadas pelas camareiras, e o pessoal de manutenção. Então, um hotel ele se preserva ao longo do tempo. Nós temos um Aroche, né, um hotel que tem 50 anos, né, que é o Hotel São Rafael, um hotel antigo. Né, você vai para um apartamento antigo, você faz uma viagem no tempo. Né, os móveis são de 40, 50 anos atrás. Né, um trabalho forte de manutenção preventiva e reparativa. E é um hotel que consegue lidar com a concorrência, mesmo, né, trabalhando com esse apartamento mais antigo. Né? E uma diária que está competitiva com uma rede Bourbon, que é nacional, ou com o Ibis, né, da Cor, que está ali do lado. Então, ele consegue fazer um diferencial. Enquanto o Ibis é francês, ultramoderno, né? Um apartamento que quase corresponde praticamente a esse palco aqui. Né? Você paga 120, 130 reais por pernoite. Enquanto você tem um Bourbon, né, que é uma rede nacional, né, com mais de 8 hotéis, que tem praticamente quase o dobro desse espaço de palco, com uma diária que é o dobro. Né? O São Rafael se mantém num preço mediano entre esses dois, um apartamento antigo, que é uma viagem para a década de 40, 50. Né? Interessante. É um café da manhã riquíssimo. O brasileiro valoriza muito o café da manhã. Então, está incluso na diária. Né? Tem hotel que perde muito, né? Quando o café da manhã não está incluso. Já é cultural, né? O brasileiro quer o café da manhã. Né? A gente está até conversando, né, que o flat tem sempre um problema, né, que ele terceiriza os alimentos e bebidas. Aí o café da manhã está com nata, o café está fraco, está chafé, vai reclamar para o flat, aí o flat fala, mas não tem nada com isso, é terceirizado, né? É uma outra empresa, mas eu estou pagando a diária. Então envolve café da manhã. Então, você é corresponsável, né? Aí tem um aspecto mais jurídico. As governanças nossas, a gente treina todas elas, né, diariamente para serem boas de cama. Tem que ser boa de cama. Né? É engraçado, se a gente pega de norte a sul, leste a oeste do Brasil, as gaúchas, as sulinas, chegam a fazer 20 apartamentos, 25 apartamentos em turno de 7, 8 horas. As nordestinas não passam de 8. Né? Interessante, né? Apartamentos com média de 35 metros quadrados. Né? O time de arrumação do apartamento é muito importante. Né? Hoje, num hotel moderno, uma camareira não permanece mais do que 20 minutos arrumando o apartamento. Quando ela entra no apartamento, ela já sabe por onde começar e por onde terminar. Então, ela faz a limpeza de cima para baixo, do banheiro para o quarto, da parte final para a parte mais próxima da porta. Esse é o processo. Processo é tudo, né? Em todas as áreas, né, que envolvem gestão. Então, saber por onde inicia, por onde termina. Por isso que tem um hotel que é 10 de serviço de governança. E tem um hotel que é 0, né, porque não tem treinamento, não tem orientação, cada uma faz o jeito que acha. Né? Recepção. Maravilhosa, né? Na recepção cai tudo, né? Todas as perguntas possíveis e imagináveis, né? Então, tem que treinar um pessoal muito fortemente para isso. Mais recentemente, nessa área de hospitalidade, a gente está começando a treinar pessoas de hospital. Porque o hospital, né, é um hotel provisório, né, para pessoas que estão em recuperação, operando e tal. Né? Mas a gente estava percebendo, a gente foi fazer um trabalho num hospital grande em São Paulo, que a recepção não era adequada. Né? Então a pessoa chegava lá, agora no horário da tarde, e por favor, eu queria visitar o senhor Jairo da Silva Jesus. Morreu. Próximo. E a resposta era assim mesmo. Como? Morreu. Mais alguma informação, senhor? Então, imagine que a gente foi contratado como consultoria para... Há um minuto só que eu vou chamar o doutor Hélio, né, o médico de plantão, que vai conversar com o senhor, com a senhora. A senhora aguarda, por favor, na sala anexa. Tem café, água, chá, bastante chá, inclusive, né, diverso. Ele vai... Sistema Wi-Fi e tal, fiquem à vontade.
Em 5 minutos eu vou chamar o médico para dar uma informação mais precisa para os senhores. Né? E aí o médico, um pouco mais de tato, preferencialmente, acaba explicando que o parente faleceu. Mas não daquela forma abrupta, né? Violenta. Alguns hotéis maiores, menores, fora de São Paulo, urbanos, não urbanos, rurais e outros tantos, tem que se preocupar com outros tipos de serviços. Serviço de lazer, né? Isso é importante, né? Principalmente para aquelas famílias que têm crianças ou adolescentes. Então, serviço de entretenimento e lazer, com segurança, preferencialmente. Eventos, né? Estava até perguntando para o colega também, Barbosa, né? O flat, né? O que ele tem de estrutura, infraestrutura para eventos, né? Salas, né? Então, a sala é um negócio interessante, né? A gente aluga salas, né? Isso aqui é um recurso, né? É um patrocinador. Se a gente fosse alugar essa sala hoje, né? Ela provavelmente sairia R$1.000, R$800 ou R$1.200, né? Dependendo de um hotel. Então, eventos é também uma forma de faturamento. Você tem que procurar público. Né? Se o público desapareceu pelo preço, né, da boa temporada, você tem que fazer um preço convidativo, né, para trazer esse público novamente para o seu hotel e você ganhar dinheiro com hospedagem, pernoite, com alimentos e bebidas, né, e também com eventos. E, geralmente, eventos, como nós fizemos aqui, tem que ter sempre obrigatoriamente o quê? Um coffee break, não é isso? Então, você já ganha... Não, vai custar R$10 o coffee break, vai custar R$100 o coffee break, enfim. Não? A administração, né, contas a pagar, contas a receber, caixa geral. Então, isso depende muito da tipologia do hotel, tipologia do empreendimento de hospedagem e a área comercial, que é muito importante. Né? Pegar novos mercados. Né? Isso é importante. Pense sempre nisso. Né? Que outros mercados eu posso ter, além daquele que eu já tenho? Não é? De repente eu posso ter o mercado feminino. No Arocho a gente trabalha muito com o mercado GLS. Né? Do Arocho saiu para o mundo o quê? Né? A manifestação GLS. Tanto é que o encontro GLS em São Paulo é o que mais ocupa hotéis e restaurantes no ano. Ele ultrapassa a Fórmula 1, ele ultrapassa qualquer banda de rock, ele ultrapassa qualquer fenômeno. Né? É o que mais, quando dá... Né, o final de semana GLS, não tem mais leite em São Paulo, os restaurantes ali do Arocho e Jardins ficam lotados, mesmo em período de crise. Né? No período de crise, o que acontecia? O pessoal começava a chegar na quarta noite. Agora, nesse período de crise, nesse último ano, o pessoal está chegando de outros estados e de outros países na sexta-feira, mesmo assim gerando 2 ou 3 hospedagens. Né? E o público GLS ele tem várias características, mas uma que chama a atenção, qual é? Não tem dó de gastar. Gasta. Onde ele vê custo-benefício, se hospeda melhor, come melhor, bebe melhor. A família, agora está mudando, né? Mas a família até então não era muito estruturada, né? Então a pessoa era sozinha, o seu companheiro ou sua companheira morava, né, à parte, em um outro apartamento, em outro bairro, até outra cidade. Hoje nós estamos, né, fazendo a junção, em termos aí jurídicos, etc., então está mudando, mas volta e meia eram pessoas, entre aspas, solteiras, né? E solteiras com maior disponibilidade econômica e financeira e, consequentemente, gastando mais com alimentação. Professora, por favor. Opa, agora sim, já estamos pensando estrategicamente no final do nosso fórum. Né? O que aquele cidadão está fazendo ali, pessoal? Está projetando na parede o futuro da empresa. Pois é, na empresa tem que ter alguém que pense no futuro. Pode ser que você tenha que pensar no presente e no futuro, né? Meus parabéns. Né? Você tem que pensar nos dois. Um pé. Né? Então, diz os grandes especialistas do mundo de planejamento estratégico que a gente tem que tirar pelo menos um dia da semana, ou metade de um dia, para pensar no futuro. Esquece e pensa no futuro. Vai debaixo de uma árvore, relaxa. Se você faz yoga melhor, porque a gente no dia a dia não tem tempo de pensar, né? A gente pensa no dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Pensa no futuro, vê o que está em torno, o que está ao redor seu, e de repente surge uma oportunidade interessante. Daria para imaginar, há 20 anos atrás, que você iria num shopping e, ao entrar no shopping, você se depararia com um negócio chamado Praça de Alimentação, que é uma verdadeira ONU em forma de gastronomia. Tem comida chinesa, japonesa, coreana, do Vietnã, da França, da Itália, brasileira, portuguesa, mexicana. Nunca, né? Se a gente falasse isso, daqui a 20 anos vai ter, você vai no shopping, vai ter uma praça
Você vai nos box, né? Cada box especializado numa determinada gastronomia do mundo, e depois você paga, né? Paga e vai comer no centro, né? Rodeado por todos esses. Você tomou cachaça da pior qualidade, meu amigo. O que você está falando? Né? Mas alguém pensou nisso de uma forma, né? Ampla, abrangente e projetou. Professora? Então, lembram-se de visão e missão? Então, agora a liçãozinha de casa. Visão representa o que a empresa quer ser em um futuro próximo ou distante. Você pode fazer isso em 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ir mudando a cada 3, 4, 5 anos. Né? Então, eu me vejo o quê? Então, às vezes eu dou o exemplo pessoal. Né? Uma vez me perguntaram, o que você quer ser quando crescer? Eu acho que eu respondi primeiro, salsicha. Né? A gente brincava muito isso, era uma publicidade que havia da salsicha Santa Amaro. O que você quer ser quando crescer, garoto? Salsicha, Santa Amaro. Né? Então, a visão é você olhar realmente como eu vou estar daqui a 20 anos. Não é? Quando me fizeram essa pergunta, eu falei, não sei propriamente o quê, mas eu me vejo numa situação onde eu estou sempre aprendendo e sempre ensinando. Aprendendo e ensinando simultaneamente e viajando. E é isso que a gente faz hoje. Então, a gente incutiu isso na cabeça e aconteceu. Né? Então, veja qual é a visão da sua empresa. Né? Que representa o que a empresa quer ser daqui a 1 ano e daqui a 10 anos. Traça objetivos intermediários, metas. Missão é a razão de ser da sua empresa. Então, qual é a missão da sua empresa? A partir daí, você tem um quê? Um direcionamento, né, para criar novos produtos e criar novos serviços. Né? Em São Paulo, falando em hamburguerias, eu não sei mais de hamburguerias, tem algumas hamburguerias que vale visita, não sei se você conhece. Tem algumas hamburguerias que vai antes que acabe, né, antes que feche. Né? As hamburguerias que começaram no final da década de 60. Né? E existem até hoje. E por que elas existem até hoje? Porque elas mudaram o produto, mudaram o serviço, porque o cliente também mudou, né? O cliente morreu, né? Então ela teve que renovar o produto, renovar o serviço, renovar o ambiente. Então vale uma visita ao Joaquins, né? Da Joaquim Floriano, vale uma visita ao Osni, ali na Dona Rosa, ao Jotas, né? No Stop Dog, né? No Chico Hambúrguer, né? Que são diferenciais. Legal, professora. Já vimos, só não falamos segmentação de mercado. Ou seja, não dá para tirar para tudo que é canto, pessoal. Então, surgiu uma coisa há 20 anos atrás, já faz tempo, chamada segmentação de mercado. Ou seja, quem é o seu cliente? E em cursos de marketing, o negócio é cansativo, né? Quem é o seu cliente? Fale 3 horas sobre o seu cliente. Fale 3 horas sobre o seu cliente. O dia que você souber falar 3 horas sem interrupções sobre o seu cliente, você está segmentando o seu cliente. Você só conhece o seu cliente na superfície. Você não conhece o seu cliente, né, na totalidade. Então, saiba mais sobre o seu cliente. Onde ele mora, onde ele reside, que horário que ele frequenta mais no estabelecimento, do que ele mais gosta, do que ele menos gosta. E aí você vai aperfeiçoando o processo. Às vezes são informações extremamente simples. Eu gosto de ir numa churrascaria, mas o que eu detesto é cheiro de churrasco. Saindo da cozinha. Fumaça, né? E aquele cara com avental cheio de sangue, molho vinagrete, nada disso. Né? Eu quero um lugar que parece que é uma UTI. Né? Que você recebeu o uniforme agora, tudo limpo, higienizado, do ponto de vista aparente. Professora. Já falamos sobre os 4 Ps, alguém gostou muito dos 4 Ps, né? Certo? Hoje já se fala em 4 Ps, já se fala também em 4 Cs, e vai embora. Né? O 4C, na verdade, é só uma mudança, né, de ponto de vista. Então, um dos Cs, cliente, 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 cliente. Você fez o seu negócio para o cliente. Você não fez o seu negócio para você. Mas eu gosto. Você não tem que gostar nada. Você não tem nem que almoçar, nem que jantar no seu restaurante. Você é cliente. Né? Ou você... O seu cliente não é, na verdade, né? Verdadeiramente... Você, nem você é o seu cliente. Então, você não montou o seu negócio, para você, montou para o seu cliente. Comunicação. Muita comunicação, interna e externa. Eu dizia o Chacrinha, né, que quem não se comunica, então é isso mesmo. Né? Quanto bacalhau ele difundiu, né, segurando o bacalhau e jogando para cima. Né?
Ninguém conhecia bacalhau na época que o Chacrinha fazia isso, né? Quase nem 5% da população conhecia bacalhau. Ele popularizou esse produto, né, dos países nórdicos, mais consumido em Portugal, fabricado, processado, através de um programa de televisão por mais de 20 anos. Né? Concorrência. Não esqueça da concorrência. Não menospreze a concorrência. Né? A curto e médio prazo ela vai se manifestar e, se bobear, ela já comeu você. E você já foi. E você nem sentiu. Né? E ser de competência. Tenha permanentemente o desenvolvimento do chá, né? Novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes. Isso é competência. Legal? Vamos lá? 4Ps, 4Cs, já falamos, né? Estamos no momento que a gente está vendo isso, né? Perdemos receitas, cada dia que passa a gente perde mais receita, cada dia que passa a gente tem dificuldade para minimizar despesas e tentar manter a mesma margem de lucratividade, né? Num processo de crise, isso é difícil. Aquilo que alguém falou, né? Que você mencionou, né? Que o seu cliente gastava, um casal gastava R$150 tranquilo, 100, R$150, hoje 40, 50, ele bebia 6 cervejas, ele toma 1,5 e pronto. Né? Dentro dessa política, a gente tem que saber um negócio importante, né, na administração financeira. Qual é o seu ticket médio? Qual é o gasto médio do seu cliente? Você não pode falar de 40 a 60, é muito genérico. O meu gasto é R$43,43. Esse é meu cliente. Ele gasta em média isso. E a segunda pergunta é, ele pode gastar mais? E esse mais quanto seria? 5%, 10% ou 20%? Ou 30%? Vou dar um exemplo do nosso cliente, Hotel San Rafael, em São Paulo. O doutor Rafael Jafé criou um bar chamado Aroshi Bar, que existe até hoje, há 15 anos atrás. Nós demos consultoria para ele. Em um dado momento, ele falou, Celso, não estou gostando desse bar. Ele é muito, né, hoje já é um senhor de 80 e poucos anos, mas bastante clássico, né, conservador. Falei, por quê? A demanda, ele sem querer, querendo, como o bar é voltado para a rua, né, demanda de hóspedes e demanda da GLS. Então ele disse, eu não estou gostando da demanda. E aí? Aumenta o cardápio. É X o preço? É, vai para 2X. Ok, aumentamos para 2X. Dobrou a demanda. Veio o GLS com endelharado, né? Falei, o que está acontecendo? Eu falei, pois é, né? Você tem demanda GLS E, D e C, e de repente está chegando a B e a A. E ele falou, multiplica por... Não, 50% a mais. E pintou mais demanda ainda. GLS pagando bem. Ele tornou o bar um bar exclusivo dentro de um hotel. Perfeito. Perfeito. Então, a palestra de amanhã à tarde. Toca no assunto. Amanhã à tarde nós vamos tocar nesse assunto. Super. Aumentar o ticket médio das empresas através do programa dos sindicatos que não nos atendem mais. Legal. Através do atendimento, melhorar o atendimento, cliente, valorizar o atendimento e treinar os funcionários para vender. Exatamente. A venda que é essencial. Bom, Legal. os presentes aqui a gente espera que seja amanhã também, são convidados, tá? Opa, todos. Vamos lá, professora. Está faltando uma, não tá? Volta. Ok. Bota nesse, cara. Bom, pessoal, a figura do gestor geral, né, então envolve inúmeros conhecimentos, marketing, finança, recursos humanos, planejamento. Ele tem que olhar para o passado, resolver o presente, pensar no futuro, pensar nos recursos humanos, pensar nos recursos mercadológicos, pensar nos recursos econômicos e financeiros cada vez mais escassos,
pensar nos recursos físico-materiais. Tchau, obrigado, viu? Sucesso lá. Tá bom? Tudo de bom. E visitem hamburguerias em São Paulo, hein? É a capital mundial das hamburguerias. Tem visita técnica lá interessante. Opa! Então, o gestor geral, pessoal, qual é a visão que ele tem que ter hoje? Não olhar para a árvore, olhar para a floresta. Ele tem que ser detalhista para se preocupar com uma árvore. Ele tem que ser, né, macro para olhar para a floresta como um todo. Onde a floresta está sendo devastada, onde a floresta corre risco de ser incendiada. Essa é a visão que o gestor hoje tem que ter. A tal ponto que, se ele chegar à conclusão de que doceria, né, já foi um bom negócio e não é mais, o que eu faço com a minha estrutura físico-material? Né? Instalações de equipamentos, cozinhas, materiais, almoxarifado, depósito seco, freezer, geladeira, e desenvolvo uma outra tipologia de ponto de venda de alimentos e bebidas que está, de repente, bombando mais do que uma doçaria, né, que eu não consegui implementar diferenciais. Tá? Qual é o segredo de uma Offner? Tem Offner aqui, não? Não. Qual o segredo de uma Offner? Primeiro, sucessão familiar. Quem comprou da senhora belga, né, os 3 portugueses que compraram da senhora belga, já estão com 80 anos. Né? Um deles é meu primo de 2º grau, o Costa. Né? Sim. Justamente, na Bela Vista, exatamente. E eles, quando compraram, a primeira mudança que eles fizeram foi para onde? Socorro. Porque falaram, vamos montar uma fábrica. Hoje você vai na Offner, uma cozinha de 2.500 metros quadrados. Dá para imaginar? Uma cozinha de 2.500 metros quadrados, produzindo doces. 4 cozinhas, uma só chocolate, outra só panetone, elementos especiais, só salgados e só doces. Não é? Produto, nicho de mercado, lá em cima. No único lugar que você paga uma coxinha por R$25 e você ainda sai sorrindo, né? Pois é. Sai sorrindo. Então, matéria-prima de qualidade, uma produção violenta, são 26 lojas, e ainda é artesanal. E os donos falam, vai continuar artesanal. Não deu certo franquia, eles administram. Os 3 donos, os filhos, né, que estão na faixa dos 30, 40, 50, visitam as lojas diariamente. A presença do dono é permanente. Eles praticamente não ficam com o bumbum no escritório. Quando ficam com o bumbum no escritório é sábado e domingo, bem política portuguesa mesmo, né? De trabalhar direto e etc, etc. Esse olho do dono, olhando, observando o cardápio, serviço, atendimento, sentando, tomando café, apreciando os detalhes, é que fez com que a Offner chegasse a essa configuração. Uma outra coisa interessante, loja de fábrica. Eles têm a fábrica, né? E na frente uma loja. Então, todo modelo, todo novo produto que eles lançam o produto com o serviço e testam ali. E recolhem todos os defeitos, né, ou críticas positivas ou negativas com relação ao produto e serviço. E aí só depois é que eles encaminham e implantam nas demais lojas. Né? Hoje eles estão com um problema que nós discutimos aqui. O gerente mais novo tem 15 anos de casa. O que tem 15 anos de casa? Qual é o problema? Ele está viciado. Né? Ele já faz conclusões precipitadas. Né? Então, esse é um problema que eles estão começando a rebater. Mas legal, então, a visão do gestor geral é isso, é a visão da águia, né? Que vê o peixe na superfície da água, né? E quando mergulha com um alto grau de precisão, né? E quase certo, né, o abate do peixe. Essa é a visão do gestor geral hoje. O gestor geral ele tem que ser emocional, ele tem que ser racional. Ele tem que ser emocional internamente. Ele tem que entender que as pessoas são, né, têm as suas emoções, são de carne e osso e tal. Mas externamente ele tem que usar a racionalidade. Né? Ele não pode perder a estribeira perante a equipe. Pode estar pé da vida, né? Mas em nenhum momento
ele perde as estribeiras. Então, ele é uma pessoa extrovertida nos processos de comunicação, introvertidas controlando as emoções, né? Tendo essa autogestão. O novo gestor, para fechar. Então, a gente fala muito dos Estados Unidos porque os caras nos Estados Unidos eles são fanáticos por administração, né? Enquanto o europeu é fanático por serviço. O europeu, para servir uma uva Itália, ele precisa de 25 itens. O americano só precisa de um item, né? A uva e o prato. Tchau. Guardanapo é alternativo. O americano tem essa praticidade. A uva é para comer com a mão, é para comer com talher, com faca, né? Acabou. O europeu é todo aquele savoir-faire, né? Para servir um item, ele leva 25 itens, aquela arte de hospitalidade. E o americano tem a praticidade, apesar de desenvolver essa hospitalidade também, né? Americanizada, que é muito legal e muito diferente, né? Que se prende aos detalhes. Você conhece os seus clientes habituês? Os fiéis? Pelo nome? Pelo que gostam e não gostam? Esse poderia ser um bom ponto de partida para aumentar o ticket médio. Quanto mais a gente conhece os nossos clientes, reais ou potenciais, futuros, mais possibilidade a gente tem de disputar o mercado, né? Nós fizemos uma consultoria, a professora Carmen e eu fizemos uma consultoria histórica, né? Nós demos uma consultoria de 1 ano e meio no bar e restaurante Brahma, na época dos antigos donos. E a primeira coisa que chamou a atenção um dia foi: professor, aqui está o problema nosso. E era um dia de almoço, né? Tinha umas 4 mesas ocupadas. Foi: qual é o problema? Os nossos clientes estão morrendo. Falei, o quê? Como? Problema de comida? Contaminado? Alguma coisa assim? Não. Os nossos clientes, aquele lá, mesa 34, morreu anteontem. Mesa 48, faleceu há um mês. Mesa 12, está 3 dias no hospital, UTI, eu acho que não vai mais, está com 99 anos. E aí? Os filhos não vêm. Os netos não vêm. Nós não conseguimos trazer, né, a sucessão de consumo da família. Então, nós estamos perdendo clientes ilustres que vinham ao bar restaurante Brahma, né, para comemorar aniversário, N coisas, né? Almoçar, jantar. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho, né, que envolvia recursos humanos, cliente interno, cliente externo, marketing, cardápios, serviços, até se transformar, porque senão não seguraria mais aquele ponto, numa casa de shows. Que alguns falam que é uma casa de shows brega, né? Até pouco tempo atrás o Calbi estava cantando lá, né? Então, mas eles deram um tiro certeiro, nicho de mercado. Eles pegaram pessoas que curtem, né? Pessoas da década de 40, 50, 60, 70, que curtem os artistas dessa época. E a gente tem um escritório lá perto, é impressionante. Sexta tem show, sábado tem show, quinta tem show, e a casa está lotada, e a venda de chopp é fantástica, e recuperou-se. Aliás, naquele trecho, vocês têm uma ideia, quem sobreviveu? Terraço Itália, de 66, Gatterie, de 51, La Cassarole, tem 50 anos, Sujinho fechou, da Rio Branco, fechou, acabou de fechar. La Cassarole, Gatterie, Terraço Itália e Brahma. Os outros todos antigos, né, totalmente fechados. Tem ali pertinho o Rei do Filé. O Rei do Filé. Já foram no Rei do Filé, pessoal? Comer uma peça de filé mignon com alho e agrião. Fernando Moraes, né? Mas é aquilo, né? Também é só aquilo, né? O serviço de garçom continua o mesmo. É um bar, boteco, botequim, bom dia, boa tarde, boa noite. O garçom de, né? De corintiano, de santista, não é isso? Branco e preto, tal, uniforme padrão. Não mudou quase o cardápio em quase nada, né? Se mantém porque o prédio é próprio, se mantém porque realmente são perseverantes, né? Só sabem fazer aquilo, os donos falam, nós só sabemos fazer isso. Então tentamos fazer do melhor possível, né? Mas como é que eles podem competir, por exemplo, com o Olivier Anquier, que tem um restaurante que só tem um prato, que é um contrafilé? Eles São Paulo é tão louco, né? Surge um restaurante que só tem um prato. Mas você tem a certeza que quando você for lá, você não vai passar mal, né? É contrafilé, arroz, fritas e molho. Ponto. E você paga R$100 por isso. Não é? Bebeu mais alguma coisa? Provavelmente 150.
Sim, a Dona Onça está tendo uma conotação turística, né? Hoje, 40% da visita do Dona Onça ou é do próprio prédio, né? Como se chama aquele prédio? Copan, famoso, né? Que é uma cidade, né? São 15 mil habitantes, 15 mil moradores do Copan. É a dona, né? Exatamente. E ela montou um bar para atender o Copan. Aí do Copan, saiu da cidade de Copan e está participando do cenário turístico. A gente, quando vem um turista, um chefe estrangeiro, um dos 10 lugares que a gente leva é no Bar da Onça, né? Então tem essa conotação, etc. O Bar do Porco é novo, está ali naquela Araújo, né? Araújo. Já tem a conotação do chefe, né? Que já tem 2, 3 restaurantes. A esposa ficou com o Bar da Onça, né? Eles incorporaram esse e pegou. Está na moda. Está na moda. E está na baixa região ali, né? Que tem, né, com essa distribuição da Cracolândia, essa coisa toda, mas está rodando. Está rodando. E tem um serviço interessante. 50% do faturamento dele, você sabe por onde é ou não? É um buraquinho assim. Quero levar sanduíche de porco, lombo de porco para casa. É um drive-thru, né? Só que você vai a pé. Né? 50% é ali. Interessante. Né? E aí algumas coisas são históricas, né? O pernil do Estadão, lá do Amaral, tal, né? Que é pernil com pão, não pão com pernil, né? Então o cara come isso 24 horas. É a única cidade que ainda tem uma comissão, né? Era associação, mas deixou de ser, a gente está tentando retomar, uma associação de restaurantes, bares, 24 horas. Não é isso? Então, é uma cidade que come democraticamente manhã, tarde, noite. O próprio Vila Tava, né? Por um bom tempo, né? Espaguete, um talharinho, um molho sugo, né? Podia ser às 3 da manhã, podia ser às 9 da manhã, poderia, enfim, né? O horário que você quisesse, 24 horas, mas você precisa ter 3 turnos de mão de obra, né? Processo de comunicação entre essas turmas, o controle dessas pessoas todas, aí é um pouco mais complexo. Né? Tendências, estamos em baixa, né? Mas estamos retomando. Né? A gente está sentindo que mal ou bem, né? A gente vai ter um ano diferente. Né? Primeiro que os políticos precisam, né, ter votos. Né? Então vai ter uma movimentação na indústria política, vai ter uma movimentação que já ocorre no agronegócio, começa se recuperando. E tem uma coisa que a gente não abre mais mão, né? A nossa geração ainda abria mão, mas a nova geração, né, com menos de 50 principalmente, não abre mão. É do lazer. Eles querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, mas querem ter lazer. Ao contrário dos nossos pais, avós, né, que matavam sábados, domingos. Não, vamos tirar um dia para desopilar, beber, comer, comemorar, celebrar, viajar. Claro, sempre com um tom de racionalidade. Então, essa nova geração, que a gente fala aí, antes dos 50, já não trabalha tanto quanto daquela forma, né, quase que escrava, né, com relação aos nossos pais, etc. O conforto material é importante, mas o prazer, né, de viver a vida seja talvez mais importante que. Então, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos tentar pagar, né, as despesas, etc., etc., mas vamos viajar. E aí começa a história. Turismo, hospitalidade, gastronomia. Não? 1 minuto? Nossa! Então, nessa área, eu sempre termino com uma história que eu acho que a maioria conhece, né? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, Winston Churchill voltou para a sua cidade natal, na Inglaterra, e todo mundo se reuniu na praça, uma praça com não mais do que 30 mil pessoas. Então falou o prefeito, vice-prefeito, né, umas 10 autoridades na frente dele, mas a turma queria escutar mesmo, era o Winston Churchill. O que ele fez para derrotar, né, o nazismo como um todo. E aí ele fez o discurso mais esplêndido e mais curto de todos os discursos do mundo. Ele levantou e falou: nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. A professora Carmen estava lá nesse dia, ela confirmou, eram 3 só, não foram 4.
A todos vocês, muito obrigado. O nosso, muito obrigado. Doutor Edson.